Tiago 5, 10 e 11. Cinco, 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes, notem aqui, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes no sofrimento, evidentemente. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Poder sentar. Então Tiago diz: tenham paciência no sofrimento. Jó teve paciência, ele é um exemplo de paciência na dor. Jó ficou doente, não é? E ele foi um exemplo de paciência na doença, no sofrimento de modo geral. Sede pacientes. Irmãos, vamos dizer que Jesus veio a este mundo, mas não curou a todos, não ressuscitou a todos, não acabou com a fome de todos, ainda que tenha multiplicado 2 vezes pães, mas não passou a fome de todos, nem ficou multiplicando o pão o tempo todo. Aliás, ele até disse que muita gente estava seguindo ele por causa do pão que ele multiplicou. E hoje acontece a mesma coisa. Mas se ele não curou a todos, não ressuscitou a todos e não matou a fome de todos, logo, o que ele fez, quis dizer alguma coisa, porque ele curou, ressuscitou e matou a fome de alguns 2 vezes. Estas coisas querem dizer alguma coisa que vocês vão ver. Agora, querer que ele tire a maldição antes do tempo, o mundo está amaldiçoado, irmão, desde que Adão pecou. Querer tirar a maldição antes do tempo é errar muito na compreensão das Escrituras. É errar muito na compreensão das Escrituras. Ainda diremos o seguinte, que nós ficamos doentes. Todo mundo fica. Não necessariamente por causa de um pecado praticado, mas ficamos doentes, envelhecemos e morremos por causa do que está aqui em Gênesis 2,17. Olha aqui. Mas da árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Morte. Agora vejam no capítulo 3, 16 a 19. Vejam aqui. E a mulher disse: multiplicarei sob modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas e obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Fadigas, a maldição trouxe fadiga. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo com fadiga, suor e sofrimento. E então, como já lemos aqui, a morte. Fadiga, suor, sofrimento e morte. Então ninguém vai tirar isto. Ninguém vai tirar. Damos graças a Deus quando a medicina nos proporciona pelos remédios a cura de várias enfermidades. Mas ninguém vai tirar as enfermidades. Enfermidades que já haviam sido debeladas estão voltando. A AIDS avança com uma velocidade irreprimível, apesar da camisinha dos que gostam de ser iludidos. Então, guardem isso, irmãos, porque a maldição entrou como resultado do pecado. Deus disse que a terra seria maldita, e a maldição está aí.
Isto é, nós adoecemos, envelhecemos e morremos, e ninguém pode mudar isso. Somente Cristo vai mudar isto na oportunidade certa, conforme as Escrituras. Depois dessa introdução, digamos o seguinte: Deus tem que curar a todo mundo? Não, Ele não tem que curar a todo mundo, mas Ele cura com água. Deus cura com água. Por exemplo, a desidratação. A desidratação pode levar, já em si uma doença, pode levar a muitas outras doenças, mas a água cura, ou remédios apropriados na base da água ajudam demais a desidratação. Os irmãos sabem que o melhor remédio para a gripe é, como o Dr. Samuel disse, e eu sigo o conselho dele, é beber muito líquido, comer bem e descansar. É isso que eu faço, não tomo remédio para a gripe. Se bem que a maldita está me deixando por um bom tempo, porque eu tomei o High Potency Garlic, o alho em alta potência da Sunshine. Um vidro só acabou com a gripe. Olha, gente, me lembre de tomar outro, viu? Então, Deus pode curar com água, como já vimos. Ele pode curar com comida. Eu tenho um livro aí, A Cura pela Comida. Por exemplo, a pessoa está subnutrida, aí ela está aberta para tudo quanto é doença, a subnutrição. Se ela se nutre, então as doenças que viriam, ou as doenças que já estavam acontecendo na subnutrição, desaparecem. Por exemplo, para não ir muito longe, lembre-se de Jonatas, capítulo 14, versos 27 a 29 de 1 Samuel. Eu quero ler para os irmãos vejam isto bem de perto. 1 Samuel, capítulo 14, 27 a 29. Vejam lá, meus amados. Vejam aqui. Jonatas, porém, porque Saul proibiu o povo de comer, enquanto não dessem cabo dos inimigos. Então, o povo ficou sem comer. E ficando sem comer, os problemas vieram, né? Jonatas, porém, não tinha e todo mundo sabe que mel de abelha, sobretudo, sobre todos os méis, é bom. Então ele molhou a ponta da vara no favo de mel e levando-o à boca, levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. E ele disse isso também para os soldados que estavam, né, ali na mesma situação. Então o mel fez que clareassem os seus olhos. É bom o mel, tenho sempre o vidrinho, né? Estou tomando o meu melzinho, é uma bênção. É uma bênção. E Deus cura também com vinho não alcoólico. Isso é tão fácil de mostrar na Bíblia que nem precisa. Vinho não alcoólico, ele cura com vinho não alcoólico. 1 Timóteo 5:23. 1 Timóteo 5:23, vejam aqui. 5:23, ele diz assim: não continues, isto é, não fique bebendo só água, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Podia ter curado o homem do estômago, mas não, toma vinho. É claro. Gente, a época para tudo. Houve época em que Deus permitiu milagres miraculosos. Milagres, aliás. Acontecimentos miraculosos. Deus permitiu, havia razões para isso, como veremos. Mas passou esse tempo. Mas não saiam agora que tem muita coisa. Passou esse tempo. Houve no tempo de Eliseu. No tempo de Isaías houve diferente. Mas Deus curou também no tempo de Isaías, como nós vamos ver. Então, um pouco de vinho, porque Deus cura por meio de vinho. O pastor Infante tem uma garrafa de vinho de Israel, não é alcoólico. Eles produzem lá e faz bem. Eu quero crer que dependendo do tipo de doença, né? Mas Paulo diz: toma o vinho.
por causa das tuas frequentes enfermidades. Também Deus cura com erva. Não preciso de exemplo nenhum aqui. Deus cura com erva. Vejam aqui o que diz a Bíblia, Isaías 38, 21. 38, 21, notem aqui. Isaías estava doente, pediu a Deus que não o levasse, porque os dias dele estavam contados, ele ia morrer mesmo. Deus havia dito que ele ia morrer, tinha uma doença que ia matá-lo, mas ele pediu a Deus para curá-lo. Deus deu mais 15 anos a ele. Pasta de figos e punha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Pôs a pasta de figo na úlcera, ele recebeu a saúde de volta e disse Ezequias: qual será o sinal que hei de subir a casa do Senhor? O fato é que Deus deu o sinal a ele, ele ficou curado com pasta de figo. Ok. Irmãos, há uma guerra entre medicina, alopata e homeopata. É uma coisa insensata. Há remédios homeopáticos que são uma bênção. Há remédios alopáticos que são também uma bênção. Mas que há uma guerra, há uma guerra. E um diz uma coisa contra o outro diz também, responde, dizendo isso, dizendo aquilo. Eu sou no meio. Se a homeopatia vai me ajudar, eu tomo homeopatia. Se a alopatia vai me ajudar, eu tomo a alopatia. Nós sabemos disso. A homeopatia tem um princípio que é muito interessante. Um princípio, né? Muito interessante. Então, similia similibus curantur. Similia similibus curantur. Quer dizer, o semelhante cura o semelhante. Isto é até bíblico. Agora, a alopatia diz contraris curantur. O contrário cura o contrário. Então, se as duas se unissem e todo mundo trabalhasse para o bem de todos, evitaria essa guerra. Se não dá certo a homeopatia, vai para a alopatia. Se não dá certo a alopatia, vai para a homeopatia. Porque, afinal de contas, irmãos, todos os remédios dignos deste nome são resultantes da criação divina. Deus criou tudo. Então, o nosso Ezequias ficou bom com a pasta de fígado. Então, cura com erva. E há males no estômago que são curados com boldo do Chile. Isso é bíblico também. Deus cura, Deus responde à oração segundo a sua vontade. 1 João 5,14, olhem lá, por favor. 1 João 5,14, onde lemos: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa em seu nome, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Às vezes Deus precisa de doentes fiéis para fazer uma obra. Aguardem lá. Irmãos, a irmã Celeste está ali. E ela, entre as coisas que aconteceram, aconteceu esta. Eu vou falar disso melhor mais adiante. Alguém foi na casa dela, dizendo: olha, chegou um homem poderoso aqui na cidade que só toca, as pessoas curam. Mas por que os hospitais estão cheios de gente? É só tocar. E tanta gente doente.
Quer dizer, irmãos, é uma coragem muito grande a pessoa dizer essas coisas. Então você não, a Dona Celeste, não, eu prefiro que Deus me toque, se Ele quiser me tocar, e tal. Eu confortei a irmã, ajudei, etc., com a palavra de Deus, não é? E esta pessoa disse para ela: o nome está por aí tudo, mas principalmente lá no céu, Deus me ama. Ela deu a resposta específica que o caso exigia. Pois bem, de repente, esta mulher precisou de uma ponte de safena. Ela não procurou o homem que toca, ela foi para Salvador e fez a ponte de safena. Resultado, nunca mais visitou Dona Celeste, né, irmã? Visitar para quê? Então, falta de conhecimento da Bíblia. Pega um verso, Jesus curou o paralítico, então vai curar todos os paralíticos através dos anos. Calma, gente. A falta de conhecimento da Bíblia é a causa de tudo que seita errada que existe aí. Paulo fala a Timóteo que o homem de Deus deve manejar bem a palavra de Deus. Eles não têm condições de manejar bem porque eles não conhecem bem o Deus da palavra. Eles conhecem um tipo de religião que os deixa emocionados e os leva a crer naquilo que não é verdade. Mas quando se tem um conhecimento equilibrado da palavra de Deus, então a gente tem resposta para tudo. Então, por que a mulher foi colocar uma ponte de safena? Porque a época da sua vontade, Ele nos ouve. Agora, em segundo lugar, irmãos, Deus precisa de leitos de dores, ou leitos de dor, digamos melhor. Deus precisa de leitos de dor. Parece incrível, mas é verdade. É verdade. Ele precisa. Agora, o pregador, porque o leito de dor, ele pode se transformar num púlpito de esperança. E é preciso que o pregador desse leito, esta pessoa que está doente, seja fiel ao Senhor. Seja fiel. Aí Deus vai usar o leito de dor como um púlpito de esperança. E quero dizer que Deus precisa de crentes fiéis doentes. Eu vou dizer alguns exemplos daqui a pouco, mas eu quero pensar em Jó agora. Em Jó. Jó estava doente. E naquela situação, ele foi visitado por vários amigos, como a irmã Celeste foi visitada por tantas pessoas. A senhora confesse o seu pecado. A senhora está doente porque pecou. É uma maneira de não trazer consolação para ninguém, não é? Isso não está na Bíblia. Não está. O mesmo argumento dos amigos de Jó. Era isso que prevalece até hoje, irmã Celeste. Vai visitar, olha, você deve ter tido alguma coisa da minha vida. Eu não sei se a irmã me permitiria, eu ia falar antes com a irmã, mas eu não sei de onde também, não me lembro. Alguém falou, sabe, o livro do pastor Gerson Rocha, Deus meu Pai, é uma bênção. E foi a irmã quem propôs a publicação do livro, quem sugeriu. Logo a irmã está doente porque o diabo ficou com raiva da irmã. Irmãos, o mesmo argumento dos amigos de Jó doente, e eles foram consolar, acabaram desconsolando nosso amado irmão Jó. Veja o mesmo argumento, eu vou trazer aqui alguns deles, os mesmos argumentos. Olha aqui. Aqui é o argumento de Elifaz. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Então Jó era culpado, porque ele estava perecendo. E onde foram os retos destruídos? Então Jó não era reto porque ele estava sendo destruído. A riqueza, as casas, os bens, logo ele não era reto. Segundo o que eu tenho visto,
os que lavram a iniquidade, semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Então, Jó, você está aí doente porque você semeia o mal e você semeia também a iniquidade. Olha aqui, lavram iniquidade e semeiam o mal. Então é isso que eu tenho visto, Jó. Então você, portanto, está doente porque semeou o mal e lavrou a iniquidade. Já imaginaram uma consolação dessa, irmã? Mas é isso que eles estão levando por aí. Agora, ainda diz, ele faz, bem-aventurado é o homem que Deus disciplina. Então Deus está disciplinando Jó. Então é bem-aventurado. Calma, gente, dessa não. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Jó, você lavrou a iniquidade, semeou o mal, logo Deus está disciplinando. Calma aí, não é assim não. A gente tem que ser dirigido pelo Espírito Santo para ver a verdade totalmente. Agora o Bildade. O Bildade disse aqui no capítulo 8, verso 6, se fores puro e reto. Então a Bíblia diz logo no começo que Jó era puro, era reto, homem reto, temia Deus, se desviava do mal. Sobre este homem reto vieram tantas calamidades, como sabemos. Agora então o Bildade diz, se fores puro e reto, ele, Deus, sem demora, despertará ao teu favor. E Deus estava ouvindo tudo isso, né? Pode ficar tranquilo, irmã, que Deus está ouvindo o que eles dizem. Agora vejam aqui o Zofar. 11:14. Se lançares para longe a iniquidade da tua mão, não permitirás habitar na tua tenda a injustiça. Então Jó precisava lançar fora a iniquidade, porque ele não lançou, ele estava doente, coitadinho, perdeu tudo porque era um iníquo. Deus não gosta disso não, vou mostrar a vocês. Agora vem aqui ele faz novamente. Quanto menos o homem que é abominável e corrupto. Então envolveu todo mundo. Nesse caso eles deveriam também estar doentes, né? Que bebe Então incluiu o Jó como alguém que bebe a iniquidade com água. Então incluiu o Jó como alguém que bebe a iniquidade como algo. E a prova é que você está doente. É a prova que você perdeu a riqueza. A prova é que você perdeu os amigos, perdeu tudo. Já imaginaram uma consolação dessa, irmão? Agora vejam aqui o Bildade, capítulo 18, verso 5. Na verdade, a luz dos perversos se apagará. Por isso, Jó, acabou tudo na tua vida porque você é ímpio. A palavra perversa é melhor ímpio. E para o seu fogo não resplandecerá a faísca. Nem fogo ia haver na casa de Jó porque ele pecou. Agora vejam aqui ainda, verso 21, o mesmo ele faz. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio. Ele traçou uma morada horrível do sofrimento. Então, Jó, você está agora morando na caverna da dor, porque você é ímpio. Este é o paradeiro do que não conhece a Deus. Então, Jó não conhecia Deus, que segundo eles era ímpio. Então, ele estava morando na caverna da tremenda solidão, sem luz. Vejam aqui agora ainda, esse argumento de Zofar, 20, 26 e 29. Todas as calamidades serão reservadas contra os teus tesouros. Então acabou tudo, Jó, porque você é ímpio. E 29, depois que ele faz essa descrição horrenda toda, ele diz, tal é da parte de Deus a sorte do homem ímpio. Por isso, Jó, você está debaixo da maldição de Deus, porque você é ímpio. Eu diria como os franceses dizem. Agora vejamos aqui o ele faz. Ele diz aqui, 22, capítulo 22. Porque não é grande a tua malícia? É uma pergunta. Por que não é grande a tua malícia sem termo as tuas iniquidades? Perguntando a Jó isso. Porque sem causa tomaste penhores do irmão. Chamou Jó de ladrão. Irmão se põe no lugar de Jó, com esses amigos dizendo que até ele é ladrão, por isso está sofrendo. Agora vejo ainda este homem dizendo, verso 21,
Reclina-te, pois, reconcilia-te, pois, com ele e tem paz. É fácil entender, nem precisa de comentário. E assim te sobrevirá o bem. Então você está longe de Deus, Jó. O Jó, de quem Deus disse, o homem reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal. Deus quem disse. É bom que Deus dê testemunha de nós. É bom que Deus dê testemunho de nós e não o homem perverso. O testemunho dos santos também ajudam. Reconcilia-te, pois, com ele, e assim te verá o bem. Se te converteres ao Todo-Poderoso, só serás restabelecido, se afastares a injustiça da tua tenda. E aí vai. Então você vai ter a complacência de Deus. Não conforta e nem cura ninguém isso. Vejam aqui agora o Elifaz dizendo: que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Então Jó está zombando de quem, gente? Segundo o que já lemos, você está zombando de Deus. E anda em companhia dos que obram iniquidade e caminha com homens ímpios. Nunca Deus disse isso de Jó. Nunca. Mas eles estavam dizendo. Por isso, irmão, não se assombre quando dizem contra vocês tantas coisas contra mim. Eu só sorrio na cara da tempestade. É meu direito, seja ela qual for. Vou tranquilo, ouvindo aquele que disse: não temas, digam o que disserem. Eu zombo do que eles dizem. E Jó triunfou, os irmãos sabem isso. Agora eu vejo aqui, veja aqui, o Eliú, prosseguiu Eliú e disse: mas ainda um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tem argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento. A favor de Deus, porque o Jó, coitadinho, estava abandonado de Deus. Bom, então esses, em geral, os argumentos dos amigos de Jó. Agora o verso 42, verso 7. Deus não concordou, irmã Celeste, né? Não concordou com esses amigos que são abundantes no mundo de hoje. 42, verso 7. Tendo o Senhor falado, agora deixa Deus falar. Quem é Gerson Rocha? Deixa Deus responder. Jesus disse: a árvore se conhece pelo fruto. Até o nosso querido presidente da nova, tu vai ser presidente, ele me ama e eu o amo, a sua esposa. Ele disse: pastor, olha, está longe a sua fama como uma pessoa. Eu digo: pois é, tudo bem. O que importa é o que Deus fale de mim, não o que digam de mim. Olha aqui. Tendo o Senhor falado estas coisas a Jó, disse também a Elifaz o tenamita. Eram três e teve um que era jovem e que Deus nem considerou o que ele disse, e também foi pelo mesmo caminho, não é? Mas, note, a minha ira se acendeu contra ti, Elifaz, e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Sefnila comedi. Deus falou, acabou a tragédia. Deixa Deus falar. É isso que importa. Então esses eram os amigos deles. O mesmo disseram, repito, contra a irmã Celeste. Até aquela questão do livro, né? E realmente o livro tem sido uma bênção por aí. Glória para Deus, porque foi o que Deus escreveu na minha vida. Eu não tenho nada para escrever fora do que Deus fez. Então, faça do livro uma bênção para você. Agora nós vamos apresentar exemplos de púlpitos que são esperança. Exemplos de púlpitos que são esperança. Aí eu iria até domingo que vem pregando, mas vamos dar apenas alguns exemplos para generalizar o fato. Aqui temos bem perto aqui a irmã Lídia Araújo. Ela chegou ao ponto de estar debaixo da tenda de oxigênio, do balão de oxigênio. Aí os filhos vieram do norte e do sul. Pastor Gerson, então fui lá,
pastor Infante foi tantas vezes lá, pastor Estênio tem ido. Mas naquele tempo o pastor Infante, pastor Estênio nem estava aí, então eu fui. Algumas vezes fui com o pastor Infante e ele e nós fazemos o trabalho que compete a um pastor que conhece a Bíblia fazer. Então ela estava, irmã Lídia, os parentes rodeando, a cama, o leito de esperança. Irmã Lídia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pois é, irmãos, o testemunho atinge muitos corações. O resultado a eternidade vai ver. E talvez alguns a gente nem veja aqui. E nada me faltará. Um púlpito de esperança, os fiéis de Deus, dando testemunho dele na hora da dor. Essa gente que tem homem que toca e todo mundo fica bom, não conhece essas coisas. E nem sabe por que Jesus curou alguns. A moça em Belfor Roxo, jovem, talvez 18 anos. É bom repetir isso aqui porque muito me consola e aqueles que nunca ouviram vão ser ajudados. A moça em Belfor Roxo, um tumor, uma coisa estranha, doía muito, uma dor tremenda, e ela lá testemunhando de Cristo, testemunhando. Muitas pessoas às vezes reuniam-se ao redor do leito, um púlpito de esperança daquela moça, e ela ali sofrendo e louvando a Deus, e louvando a Deus. E eu lá falando, ouvindo. E quando ela percebeu que a carruagem ia chegar, chame o pastor. Eu fui lá. Aí ela levantou, irmão. Disse, pastor, a dor é demais, a dor é demais. Mas Deus é maior do que a dor. E gente, irmão, muita gente cercando aquela moça, eu no meio com ela. De repente ela disse, pastor, eu vejo a cidade. Eu vejo a cidade. E morreu. Irmãos, quiseram adorar a moça. Disse, não, vocês devem adorar aquele para cuja morada ela se transportou. Ela foi transportada. Vieram os anjos e a levaram. E ela deixou o testemunho. É bom ser crente, porque até na cama ele é uma bênção. Esse povo que vive fazendo campanha para curar e ganhar dinheiro, não conhece estas coisas. Repito, meu tio João, gente, meu tio João, ele se converteu pouco tempo antes de morrer. Eu gosto deste hino que ele pediu para cantar no seu leito de dor. Meu tio João, eu estou selecionando alguns exemplos porque são muitos. Meu tio João, então, tumores estranhos, dores por toda parte do corpo. E então, ele quis dar um testemunho de que estava reconciliado com Deus. Então, pediu que fosse cantado o hino 392. Oh, irmãos, ele estava lá no leito, cantei o hino 392. Bem longe de Deus eu andava, um pobre perdido fui eu. Pensei que me fosse possível obter minha entrada no céu. Pasmei que me fosse possível. Vaguei tão errante nas trevas, nem raio de luz vinha a mim. E triste e cansada minha alma, não vinha perdão para mim. E ele continuava no leito de dor e o pessoal cantando. Estando no meio das trevas, bem clara uma voz eu ouvi, dizendo-me, sou poderoso para dar salvação hoje a ti. Parei, era a voz do meu mestre, falando palavras de amor. Clamei, sou um pobre perdido, ó, tem compaixão, Salvador. Parei, era a voz do meu mestre, falando palavras de amor. E aí ele vai cantando,
ele vai cantando, ele vai ouvindo, dando testemunho, e quando chega na última estrofe ele diz: então entreguei-me ao meu mestre, feliz, Jesus Cristo me fez, a todos eu vou proclamando, foi ele que me satisfez. E então falaram o testemunho dele, e quando por graça de Cristo o céu alcançar a final, louvores darei para sempre a quem me dá vida eterna. É melhor ficar doente com esse testemunho do que ficar com saúde com testemunho negativo. É bom morrer e dizer: o céu alcancei a final, louvores darei para sempre. É melhor ficar doente e dizer que o céu está bem aí, do que ter saúde e deixar claro que o céu não existe. Que o céu não existe. Irmão João Rocha, Dr. Samuel assistiu aquele irmão. Nós assistimos aquele amado. Aquele irmão nunca reclamou, irmão. O irmão crê que tem uma cidade linda lá em cima? Eu creio, pastor. O homem ficou magro, de tal sorte que a diferença entre ele e um esqueleto era muito pouca. Eu creio no meu Salvador. O testemunho dele atingiu muita gente. Um púlpito de... Se for da vontade de Deus, o crente é curado. Se for da vontade de Deus que ele seja um pregador no púlpito do sofrimento, que é o seu leito, então este leito se transforma num púlpito de esperança. Eu gostaria de falar aqui da esposa do irmão, da ex-esposa do irmão Severino, foi para o céu há alguns poucos anos. Uma irmã do irmão Severino estava lá assistindo. O testemunho daquela serva de Deus no leito de dor. Eu disse: a senhora está vendo isso aqui? Ela está pregando deste púlpito que é o seu leito de dor, a mensagem de que Deus ama a senhora, que Deus ama a senhora e quer ver a senhora entre os salvos. Eu não sei se ela tem vindo outras vezes à igreja, mas depois disto ela veio, que eu me lembre, pelo menos uma vez. Deve ter vindo outras. Então, irmãos, deixa Deus pregar pelos fiéis que ficam doentes. Vocês já meditaram no hino 291? Deviam meditar. Esse hino, eu me lembro. Comigo assiste, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem, ei Senhor, convém que me socorra a tua proteção. Ó, vem fazer comigo habitação. Depressa encontrarei o fim mortal, ia morrer. Desaparece o gozo terreal, não tem mais vontade de comer, nem de beber, já está no fim. Mudança vejo em tudo e corrupção, comigo faze eterna habitação. Vem revelar-me o teu querer, Senhor, divino mestre, Rei consolador, meu guia, forte, amparo em tentação. Vem fazer comigo habitação. É claro que Deus já estava lá no coração dele, por isso ele podia dar esse testemunho. Presente estás nas trevas e na luz, não há perigo andando com Jesus, não há perigo ficando doente com Jesus, não há perigo morrendo com Jesus. Aí ele diz isto aqui nessa estrofe: a morte e a tumba não vão meter medo. Ele colocou a palavra aterrar, um medo enorme. Então ele diz: a morte e a tumba não vão aterrar, não aterrarão, não vão assustar aquele em que Deus fizer a habitação. Agora, irmãos, eu vou depois à última estrofe. Quer esse homem, Dr. Miranda Pinto,
diretor do meu seminário, contou isso numa capela, isso era num culto no seminário. Então ele contou a história desse hino. Sabe quem era esse homem que estava aqui morrendo? Era um leproso. Os dedos já tinham quase todos sido comidos pela lepra. As orelhas, as fossas nasais. Era aquele quadro, irmãos. Os pés carcomido pela lepra. E esse homem, com um cotoco de dedo, levantou-se e escreveu este hino. E no fim do hino ele disse: ó morte! Chamou a morte para ter um encontro com ele. Ó morte! Em Cristo eu gozo a redenção. E voltando para o cemitério, olhou para a sepultura e disse: sepulcro! Vamos aqui usar um pouco de poesia. O sepulcro se levantou e disse: pronto, o que é que está vendo? Em Cristo eu gozo a redenção. No reino além não há perturbação. Com Deus eu herdo eterna habitação. Um púlpito, um leito de dor que se transformou num púlpito, cujo testemunho se imortalizou aqui neste hino. Aqueles que destruíram o cantor cristão vão pagar caro diante de Deus o que fizeram, e já estão pagando aqui no mundo. Então é o púlpito. E Estevão? Estevão está aí, irmãos. Estevão está aí. Depois das pedradas ele caiu. E ali o chão era o leito. O chão era o leito de dor de Estevão. Chama alguém para curar, o homem está todo ferido. Deixa o homem pregar. Doente, apedrejado, sangrando, deixa pregar. Eis que eu vejo os céus abertos. Prega, Estevão. Eu vejo o céu aberto, a glória de Deus. Prega, Estevão. E vejo o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ele estava, Jesus dizendo: vem, meu filho. Eu fui glorificado pelo teu leito de dor, que tu transformaste num púlpito de esperança. Vem, meu filho. Antes de morrer, ele ainda olhou para os seus assassinos e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Então adormeceu, quer dizer, o corpo morreu e ele foi recebido em glória lá no céu. Deixe os crentes pregarem na sua cama de dor. Deixe que os fiéis preguem. Não deixe, ninguém deixe que esses renovados vão perturbar a sua fé. Eles são amigos dos amigos de Jó. Um deles entrou em casa de uma irmã, a irmã Anália, estava morrendo de câncer. Ungiu com óleo. Ungiu com óleo. Que petulância, eu não faço isso, eu não vou na casa de nenhum evangélico ou cacangélico, não vou. Eu vou na casa dos meus irmãos. Etc. Ungiu com óleo, está curada. A irmã morreu de câncer porque eles não entendem aquilo de Tiago, ungir com óleo e a oração do justo levantará o doente. Sim, se Deus quiser. 1 João 5,14. Segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Eles esquecem disso. Meus amados, deixai-me, com a paciência que me estás permitindo. Dona Irmã Celeste quer que eu leia isso. Durante muitos anos tenho passado por muitas lutas. Sei que sou fraca e falha, mas as misericórdias de Deus se renovam a cada dia em minha vida. Em 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Recebi muitos convites, aí está a coisa agora. Convite dos amigos de Jó. Recebi muitos convites para visitar outras igrejas, enviar fotografia. Pô, vou lá ver a sua fotografia, que só o homem tocando a senhora fica boa.
fotografias, etc. Contudo, recusei. Sei que o meu Redentor vive. É isso que Jó disse na hora da doença, irmão. Ele estava raspando o pus com um caco. E quando o diabo quis atacá-lo e ajudá-lo e arruiná-lo porque ele estava doente, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. É isso que a irmã está dizendo. Eu sei que o meu Redentor vive e ele me dará graça para passar o meu vale de dor, guardando assim o meu tesouro até o dia final. É a resposta dela. Quero ser fiel até a morte e Deus me dará a coroa da vida. Não preciso de olhos para ungir a minha cabeça, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então ela tem sido um púlpito. Quantas pessoas já ouviram de Cristo? A quantos ela já consolou no seu leito de dor? Deixa a irmã Celeste pregar até que Deus queira. Até que Deus diga: basta, para de pregar, agora vai pregar no outro púlpito. Por enquanto, deixa ela pregar no púlpito de dor, ou no leito de dor, que Deus está transformando num púlpito de esperança. Porque para mim tem por certo que o sofrimento do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelados em nós. Essa gente não pode ler esse verso. Porque quando eles entram em sofrimento, procuram logo alguém para tirar o sofrimento, então eles não podem dizer isso. Eu estou certo de que os sofrimentos presentes não são para comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4,8, Maria Celeste Boaventura da Penha. Deus abençoe, minha irmã. Fique firme aí. Fique firme no seu leito de dor, fazendo nele, como tem feito, um púlpito de esperança. Pois bem, meus amados, vamos chegando ao fim, falando sobre o perfeito profético, que eles não conhecem e por isso não entendem porque Jesus curou. Ele disse que Jesus levou as nossas doenças. Isaías 53:4, levou as nossas doenças. Tudo bem, levou também os nossos pecados. Então, nenhum crente peca mais. Tanto peca que João disse: se pecarmos, temos um advogado. Graças a Deus, quando o crente peca, ele se arrepende e Deus o purifica, e Jesus é o advogado. Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? Então, o crente, quando peca, ele tem tristeza e se arrepende, e Deus o cobre com a sua graça. Jesus Cristo o defende com as suas mãos furadas diante do diabo. Olha, o teu filho pecou. Quem intentará acusação? Foi Cristo quem morreu. Nas mãos feridas, no sangue derramado, nos pés traspassados, está a resposta de Deus ao diabo: ninguém os condenará, pois Cristo morreu por eles. Meus amados, deixai-me falar-vos do perfeito profético. Então ele levou é o perfeito do verbo levar, perfeito pretérito perfeito do verbo levar. Pois bem, agora, ele também dele, vamos dizer melhor, foi dito em Isaías 9,6, note aqui, 700 anos antes disto acontecer, Isaías 9,6, vou citar para os irmãos: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Tudo está no perfeito, né? Nasceu, deu, pretérito perfeito. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O menino nos nasceu, está no pretérito perfeito, como algo que já tivesse acontecido. Não tinha nascido ainda, mas já Isaías disse: nasceu, foi dado, isso é, nos deu, um filho se nos deu, pretérito perfeito. Mas só 700 anos depois é que ele ia nascer. É o pretérito perfeito, chama-se
chama-se o perfeito profético. Perfeito profético. É uma coisa tão certa na mente de Deus que Ele já dá por terminada, por concedida. Ele já dá por realizada, cumprida, porque a coisa é certa. Então, 700 anos depois, o Filho foi dado. Mas já foi dado como tenha já sido dado, quando Isaías disse, Ele nos deu. Alguém deu o Filho para nós. Alguém nasceu para nós. Então, assim a respeito, Ele levou as nossas doenças, mas esse é o perfeito profético também. Nota, Isaías falou isso 700 anos antes de Cristo. Não havia doente no tempo de Isaías? Claro que havia, tanto que ele chamou Jesus de Immanuel. Na nossa língua é Emanuel. Immanuel, Deus conosco. Mas esse Immanuel, Deus conosco, 700 anos depois é que seria Immanuel. Então, Ele levou as nossas doenças, perfeito profético. Chegará um dia em que não haverá mais doenças. E Cristo Jesus já confirmou isto. Aí é que eles não entendem. Eles não entendem isto. Agora veja o 1 Pedro 2,24. Carregando Ele os nossos pecados na cruz. Foi para o monte a fim de ser crucificado. Veja o 1 Pedro. 1 Pedro. É bom ler essas coisas, irmão, para os irmãos aprender. 2,24. 1 Pedro 2,24. Olha aqui. 2,24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Carregou mesmo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Então carregou os pecados, mas a gente ainda peca. Quer dizer, não peca continuadamente, como a Bíblia ensina. Uma vez ou outra, um pensamento errado, uma fraqueza ali, outra ali. Não é esta situação algo continuado na vida do crente. Mas se acontecer, Ele é o advogado, nos purifica e nos leva a vigiar mais para não cair em tentação. Este é o ensino da Bíblia. Então, meus amados irmãos, é o perfeito profético. Ele levou as nossas doenças, mas as doenças estão aí. Quer dizer que esse perfeito profético vai acontecer um dia, o que ele está dizendo. É tão certo que não haverá mais doenças, que a Bíblia já diz que Ele carregou as nossas doenças. É tão certo. Por isso também, quando a revelação sobre Jesus Cristo, o menino que nasceu, era tão certo, eu quero repetir isso, que Ele ia nascer, que Deus já deu como uma obra consumada. Nasceu e Ele já nos foi dado. No entanto, ia acontecer ainda 700 anos depois, assim a respeito da doença. Aquela mulher que prega por aí tudo. O crente não fica doente. E haja pregar. E muita gente crendo, irmão, não conhece a Bíblia. Foi lá em Campinas, pastor Ferreira, que eu soube disso. Pelo nosso irmão Paulo Carrenho, que o irmão bem conhece. A mulher ficou doente. Foi para o hospital. E com medo do escândalo, ela deu um outro nome, um nome diferente do dela. Depois que descobriram que ela não tinha aquele nome, foi pior. Para que pregar uma coisa que a Bíblia não ensina? A doença vai acabar no tempo próprio. E haverá um dia quando o crente não mais cometerá uma falta sequer. Não precisa viver cometendo falta, mas se acontecer, mas no céu não vai acontecer, nunca, jamais. Então, por fim, Jesus curou. Jesus curou, então, paralítico, levanta-te. Um deles disse, olha, o menino está com o braço seco, né? E de repente o braço esticou, mas quase ficou todinho bom, quase. Eu não gosto de quase, não. Quase
não dá certo em muitas situações. Jesus curou. Ele curou por várias razões. Para provar que ele era Deus. Tanto assim que Nicodemo reconheceu isso, João 3,2. Olha aqui. João 3,2. Este Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ele é apenas um mestre vindo da parte de Deus, mas nós sabemos na Bíblia que Jesus era Deus, e Emmanuel quer dizer Deus conosco, e João diz, e o verbo era Deus, Jesus Cristo, etc. Mestre, sabemos que és, aliás, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Era na mente dele, mas a gente sabia que ele fazia porque era Deus. Então Jesus quis dizer ao mundo que ele era Emmanuel, por isso ele fazia o que ninguém podia fazer e nem pode fazer, por isso ele fez estas curas, para dizer ao mundo que ele era Deus. Então, se alguém quiser crer que ele é Deus, crê, senão, não crê. Mas o fato é que ele não vai ficar sempre fazendo, sempre para o mundo crer que ele é Deus, ficar fazendo cura e mais cura e mais cura e mais cura e mais cura, para o mundo crer que ele era Deus. Milhões não creram no tempo de Jesus, fazendo ele todas as curas. Os irmãos sabem disso. E até hoje. De modo que ele provou que era Deus, fazendo curas. A outra razão por que Jesus curou é para dizer àquela gente e a nós hoje e ao mundo todo que ele pode perdoar pecados, que aquela gente no tempo dele não aceitava. Só Deus pode perdoar pecados. Ele era Deus, então podia, mas ele curou para dizer a todos que ele pode, sendo Deus, perdoar pecados. Vejam Lucas 5, 20 a 25. Lucas 5. Eu vou ler para os irmãos. É bom os irmãos saberem dessas coisas, porque nós somos apertados, irmão, por todo lado, por essa gente que não entende corretamente as Escrituras. Lucas 5, 20 a 25. Note aqui. Vendo-lhe Jesus a fé, trata-se daquele paralítico, né, que veio num leito, descido lá pelo telhado, etc. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Primeiro ele perdoou o homem, né? E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Agora veja, Jesus fala a razão porque ele curou. Olha aqui. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Jesus conhecia o que estava no coração, como conhece. Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então, ele curou para deixar claro que ele pode perdoar pecados. E ele não precisa estar fazendo isso através de todos os séculos. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, é pela leitura e pela pregação da Bíblia que os homens se convertem, que Deus pode perdoar pecados. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Então, por que ele curou? Também para provar ou para manifestar-se como Deus Todo-Poderoso, capaz de perdoar pecados. Eu curei para provar que eu posso perdoar pecados. Agora as pessoas, ao invés de irem na direção do perdão de Deus, vão na direção da cura. Existem milhões aí, irmãos, perdidos atrás de cura, porque estão ensinando que é melhor ser curado do que ser perdoado.
isto é verdade. Então as multidões estão querendo cura e não perdão. Jesus perdoou, quero repetir, para provar ao mundo que ele veio ao mundo para perdoar pecados. A cura é a autenticidade deste fato. Ele é o perdoador dos pecados que se arrependem. Outra razão por que Jesus curou ou Jesus expulsou o demônio, está tudo unido, né? Tudo num só propósito. Ele fez estas obras todas para dizer que o reino de Deus está próximo. E aqui especificamente se trata de expulsão de demônios. O reino de Deus está próximo. Lucas 11, 20. Olha aqui, Lucas 11, 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, por que Jesus expulsava demônio? Então, para dizer que o reino de Deus está próximo. Olha aqui. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quer dizer, o rei do reino, ele quando pregou, ele disse, convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. Foi o começo da pregação dele, Marcos 1, 14 e 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Então, quando ele expulsou demônios, é para dizer a todos que o reino de Deus, ele já deu como se estivesse estabelecido, né? O reino de Deus está entre vós, né? Mas ainda vai acontecer, é o perfeito profético, como sabemos. Então, ele expulsa demônio para dizer que um dia não haverá mais ninguém demoniado. Não quer dizer que Deus não possa expulsar um ou outro demônio, não quer dizer isso. Agora, hoje, todo mundo está enganado sobre essa questão de expulsar demônio. É bom prestar muita atenção no ensino da palavra de Deus, que há muita gente enganada. Os irmãos sabem que uma mulher endemoniada, nós aqui do gabinete pedimos que Deus tirasse. Deus quis tirar. Deus quis tirar, não somos nós que tiramos. Deus quis, a mulher ficou livre, mas antes do demônio sair, a irmã, membro da igreja, em cuja casa ela estava, ouviu este apelo do demônio: passa para a igreja tal. Igreja tal, não quero aqui dizer o nome agora. Passa para a igreja tal. É a igreja que vive expulsando demônio aí direto. Então a irmã disse: eu não vou para a tua igreja, para essa igreja, porque a minha igreja é uma fortaleza. Aí a endemoniada disse, o demônio na endemoniada disse: você sabe que sou eu quem expulsa demônio nesse lugar, nessa igreja? Atualmente é a maior igreja do Brasil, competindo com a igreja romana. Então, irmãos, cuidado, porque os demônios estão de acordo agora. A gente entra numa pessoa, vem a pessoa, expulsa, então vão crer naquela religião. Deus me livre, irmão, de que alguém creia aqui em Cristo como Salvador, por causa de um milagre ou por causa de uma expulsão de demônio. Deus me livre. A pessoa há de converter-se pela pregação do Evangelho, como obra do Espírito Santo que convence o homem do pecado. É isso que essa igreja faz. E não usar cura, usar expulsão de demônio para que as pessoas se convertam. Cuidado, irmãos, estamos num tempo muito difícil mesmo, precisa ter muito discernimento. Então, Jesus expulsou o demônio para dizer que o reino de Deus está entre nós. Um dia ele virá e vai reinar. Então, este perfeito profético se atualizará. Guardem isso. Irmãos, ele curou enfermos para dizer que um dia a maldição vai ser tirada. Por isso ele curou. A maldição vai ser tirada. Por enquanto é a doença, é a velhice e a morte. Morte é doença. O Dr. Samuel me disse que morte é doença. Aliás, desculpem, que velhice é doença. E morte é o resultado da doença ou da maldição. Então, ele ao curar, ao expulsar demônios, ele está apenas dizendo que um dia não haverá mais maldição no mundo. Por favor, irmão, leiam aqui 21 de Apocalipse, versos de 1 a 3.
Olha aqui. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do céu, dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. De modo que a partir do milênio os crentes não terão mais sofrimento nem morte. É um assunto muito longo, o pastor Infante falou alguma coisa, porque tem muita coisa, graças a Deus. Isso aqui, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Não é isso, irmãos? É aqui que não vai haver mais nada. Para os crentes, a partir do milênio, acabou a maldição. Então a maldição não vai sair agora, irmão. Não vai sair. O nosso corpo está amaldiçoado. Vamos envelhecer e morrer. Entretanto, Deus pode usar este corpo para ser uma bênção para muita gente e para nós mesmos. Então, na hora da morte, é a continência ao Rei bendito. Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à destra de Deus. Então, é preciso dar o nosso testemunho e aguardar um momento. Eu quero ler para os irmãos, 1 João 5,19. Por favor, só um pouquinho de paciência, vamos chegar. Que pena, né? Vamos chegar ao fim, mas o irmão precisa ir para casa, a gente não pode também prender demais. Mas vamos, 1 João 5,19. Que diz assim, olha aqui, 5,19, isso é importante, irmãos, super importante. Olha aqui, 5,19, olha aqui, sabemos que somos de Deus, bendita coisa para a gente saber, somos de Deus, e que todo mundo, ou o mundo inteiro, jaz no maligno. Como pode não haver doença se o mundo jaz no maligno? Como pode não haver velhice se o mundo jaz no maligno? Como pode não haver morte se o mundo jaz no maligno? O mundo está amaldiçoado, irmãos. Agora nós aguardamos novos céus e nova terra, onde não haverá estas coisas. Então, em último lugar, quando não haverá mais doenças, nem morte, é claro, nem velhice, nem morte. Quando não haverá mais doenças? A partir do milênio. Basta ler Isaías 35. Basta ler Isaías 35. Meus amados, eu prego essa mensagem de todo o coração, porque eu tenho ciúme dos meus rebanhos. Ver uma pessoa invadir a casa da irmã Celeste e enganar aquela irmã, dizer tolice, dizer coisas que na própria vida dela não aconteceu e não acontece na vida dessa gente. Eu tenho ciúme, sim, por isso estou lá gastando a minha vida em defesa do rebanho. Então, a partir do milênio, então, para os crentes vai ser abolida a maldição. Vejam ali, que beleza esse capítulo, irmão. Quantos anos eu leio esse capítulo? Toda vez, cada ano que eu leio a palavra de Deus, eu presto atenção, porque muito me abençoa. Esse capítulo aqui, olha aqui, o deserto e a terra se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como o narciso. Olha, o ermo é o deserto. A terra toda vai ser uma bênção, irmão. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Rei. Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos trementes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e nos salvará. Vamos sair da maldição, irmãos. Então se abrirão os olhos dos cegos. Isso aqui é um milênio. Os olhos dos cegos vão ser abertos agora, dos cegos crentes, etc.
E se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Nós temos a irmãzinha ali, surda, não é? Mas a irmã está traduzindo para ela o que eu estou dizendo, né? Eu espero que esteja traduzindo para ela o que eu estou dizendo. Mas um dia os ouvidos dela serão desimpedidos. Eu tenho uma filha excepcional. Ela ouve, mas não fala. Mas um dia vai falar. Eu não quero que ninguém venha me aborrecer. Dizer, tem um homem que tem um poder tremendo. Os irmãos já sabem que eu falei aqui, que levaram a minha filha excepcional. Ela estava no Rio, levaram sem o consentimento da gente, sem a gente saber. Levaram, e o grande curador, cheio de poder, que abala os auditórios, botou a mão na minha filha. Ela ficou do mesmo jeito. Sabe o que ele disse? A minha cunhada. Ele disse assim: ela tem demônio, e mandou para casa. Porque não expulsa, gente? É uma contradição, irmão. Jesus falou que eles viriam no fim dos tempos, eles estão aí. Então, os ouvidos dos surdos se desimpedirão, não é? E os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais das águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas de junco. É um milênio. Deus vai restaurar a terra no milênio. O fim do mundo é depois do milênio, mas antes disso ele vai restaurar a terra para que os crentes nela habitem sem maldição e sem morte. O prefácio do reino eterno, de que já vos falei em Apocalipse 21, de 1 a 4, o prefácio do reino eterno. Nós poderíamos ainda, desculpem aqui, poderíamos falar ainda de Isaías 11, olha aqui, outra descrição do milênio. Isaías 11, falando de Jesus Cristo na profecia: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. São 7 coisas, irmão. Eu quero dar aqui uma ajuda aos irmãos. Quando lerem os 7 Espíritos de Deus, lá no Apocalipse, lembre-se que é aqui. São 7 ministérios do Espírito Santo de Deus. Por isso no Apocalipse diz 7 Espíritos de Deus. Olha aqui: repousará sobre eles o Espírito do Senhor, 1, o Espírito de sabedoria, 2, e de entendimento, 3, o Espírito de conselho, 4, o Espírito de fortaleza, 5, o Espírito de conhecimento do Senhor, de conhecimento, 6, e o Espírito do temor do Senhor, 7. 7 ministérios que o Apocalipse fala de 7 Espíritos de Deus. Então a gente entende isso, de modo que este que vai reinar estará todo ele em cooperação bem estreita, como não poderia deixar de ser, com o Espírito Santo. Então ele deleitar-se-á no temor do Senhor. Este não julgará segundo a vista dos seus olhos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Nós vamos saber, já falei aos irmãos o que é pobre. Não é o pobre econômico, não. São os pobres que aceitaram a Jesus e agora entraram. São as pessoas que aceitaram a Jesus e agora entraram na posse da sua bendita herança. Então ele diz: ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Se vocês forem a 2 Tessalonicenses capítulo 2, verão que esse ímpio é o anticristo. Ali em 2 Tessalonicenses 2, a Bíblia diz que voltando Cristo com a igreja e os anjos, então ele matará o anticristo, o ímpio, com o sopro da sua boca e com o resplendor da sua vinda. Então isso já estava aqui no Velho Testamento, em Isaías. E
A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro. Acabou a inimizade entre os animais. O leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca, a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. É a reconciliação do mundo animal com o mundo pessoal. Notem que a criança de peito brincará sobre a terra, a toca do áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Agora o verso 9: não se fará mal nem dano algum, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, quando diz aqui que um menino pequeno vai guiar as feras, é a reconciliação, repito, do mundo animal feroz com o mundo pessoal redimido por Jesus Cristo. É aí que não haverá mais maldição, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmão, deixa-me dizer, a terra hoje está se enchendo de perversão, pela televisão principalmente. A televisão está derramando miséria nos lares, no mundo todo. Os homens mudaram o seu comportamento. A terra está cheia de corrupção, de imoralidade e de violência. Mas um dia, o conhecimento do Senhor cobrirá o universo dos santos. E então, você e eu não vamos mais ficar doentes, nem vamos envelhecer, nem vamos morrer. Então a maldição ainda continua aí. Dizer que o crente não fica doente é desconhecer totalmente as Escrituras. E agora, por fim, irmão, quando não haverá mais doença? Falei no milênio, e agora o milênio é o prefácio do reino eterno, e agora no céu. Por favor, deixe-me ler. Aliás, eu preguei sobre isso ontem no rádio, né? Eu estava com tanta vontade de falar sobre o céu, que eu falei sobre o céu. Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 4, por favor. 21, de 1 a 4. Leiam isso aqui e fique como um sino badalando nos seus ouvidos nesta manhã. Então é tão bom ler isso aqui. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz, amém, vinda do céu, irmão, é do céu que vem isto. Eu ouvi grande voz vinda do céu, porque voz aqui do mundo é enganando todo mundo. Eu vi, vindo do céu, uma voz dizendo, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, toda lágrima. Que bênção, irmãos, amém por isso. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A minha filha derramou muitas lágrimas esses últimos meses, e de ontem para hoje ela tem derramado muitas lágrimas, e eu pedi a Deus que eu não derramasse lágrimas para poder ajudar a suster aquelas lágrimas. Quarta-feira eu vou fazer um pedido, não percam quarta-feira, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Sepulcro em Cristo, eu gozo a redenção. Ó morte, em Cristo eu vejo, eu gozo a redenção. Sepulcro pó verá a ressurreição. No reino além não há perturbação, a morte já não existirá, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. 22, de 3 a 5, nunca mais haverá maldição, nunca mais. Então, se a Bíblia diz que é aqui, no milênio para os crentes é aqui, nunca mais, como é que as pessoas querem tirar a maldição aqui? É uma petulância muito grande, que Deus vai
não tem sido honrado nem glorificado por causa disto. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. E agora, irmão, essa coisa linda, oh meu Deus, como eu desejo isso, sinceramente, irmãos, contemplarão a sua face. Hei de ver meu Redentor, redimido, junto dele eu hei de estar, pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar. Irmãos, eu preciso ver a face do meu Salvador, mas tenho paciência. Chegaremos lá, irmãos, no dia, contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome, então já não haverá noite, amém por isso, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmão, será cantado no céu um hino infinitamente melhor do que o Aleluia de Handel, quando os anjos disserem assim: eles que estão entrando aqui reinarão pelos séculos dos séculos, e o coral dos seres celestiais romperão num cântico muito mais bonito e mais tocante do que o cântico dos corais aqui, o Aleluia de Handel, que é tão bonito, né? O Aleluia de Handel, tão bem cantado. Apenas um prefácio do lindo canto, quando o anjo anunciar: eles reinarão pelos séculos dos séculos. Amados irmãos, se você está doente, seja uma bênção. Irmã Celeste, continue sendo uma bênção, pregando na sua dor, no seu leito de dor, a esperança que há em Jesus Cristo. E se alguém for convidado aqui a assumir um púlpito de dor, ou um leito de dor, faça dele um púlpito de esperança. Que Deus nos abençoe.